Uma bariátrica ou uma agulhada de Monjaro até você perder tudo que você precisa? Depende. Porque tem situações que mesmo como um jaro, depende, é de cabeça para cabeça. A pessoa é muito compulsiva e às vezes ele tá assim, um passo da morte. Porque o Monjaro, mesmo a pessoa utilizando, ele vai precisar do exercício físico, ele vai precisar de uma dieta e por aí vai. E tem gente que não consegue. Ele não consegue aderir. Mas em muitos casos, nós estamos vendo isso, que as pessoas estão evitando a bariátrica simplesmente com o uso do Monjaro. Principalmente quem faz um acompanhamento nutricional correto, ele consegue entrar com exercício físico. Então existem casos e casos. Tem casos que a pessoa chega num extremo que a solução para ele é a bariátrica mesmo. Não tem mais o que fazer. O agonista, né? Sim. E a gente já tem medicamento aí que já é triplo agonista, já tá para consumo. E eu tava falando pro Pedrão. Eu vi um hoje que ele é tetraagonista, que é o bioglutina, algo assim, né? O Monjaro é tizepartida, né? E agora tem a retradutida, um negócio assim. Isso. E aí saiu o bioglutina. Essa bioglutina que ela tem quatro princípios. Né? que é o... Tem o GLIC, o negócio assim. GLP-1, glucona e tem o IGF, agora nesse tetra. E o IGF, ele é responsável por não perder massa muscular mais. Então, assim... Massa magra, né? Já era, né? Só que olha só que interessante. Principalmente nesse último quesito, porque o IGF-1, ele é um estimulador. O IGF-1, a gente chama ele de fator de crescimento. Se você tem um fator que te ajuda, você também tem que fazer a contrapartida. Porque o que acontece? Tem algumas pessoas que pensam assim, não, vou tomar medicação, mas eu não vou fazer uma dieta rica em proteína. Não vai adiantar. Ele vai perder peso? Vai, mas vai perder massa muscular também. Ou seja, a medicação ela é um acessório que ajuda muito. Eu não tô sendo contra hipótese alguma, não tô falando mal. Mas se a pessoa acha que fazer só o uso, sem o exercício físico, sem uma dieta adequada para aquele momento e depois ele dá continuidade, é o que os estudos estão mostrando, que boa parte das pessoas voltam a recuperar o peso. Elimar, nós vamos caminhar pro debate aqui, hein? Eu vi o estudo e você tem que defender seu peixe. Eu vi o estudo, eles testaram 125 gordinhos nessa parada e pegaram os gordinhos e falaram, leva a vida de vocês do jeito que vocês levam. Não vai treinar, não. Continua comendo, continua fazendo o que vocês quiserem. Metade placebo e outra metade tomando esse novo aí, né, que é o tetra. Metade que tomou placebo perdeu 2% do peso e faz parte do placebo. A outra metade, em 13 semanas, que são 3 meses, eles perderam 15% da gordura corporal sem perder massa magra. 3 meses sem perder massa magra. Por conta do IGF, que é a mesma parada que tem no GH. Né? Que é o supra-sumo aí da academia, é os caras do GH. Você falou e já deu a resposta. Eles fazerem o que eles quiserem. Quando o camarada faz o que ele quer, muitas vezes ele vai consumir muito carboidrato, vai consumir gordura, mas vai consumir proteína. O que eu tentei explicar é o seguinte, é a pessoa que toma medicação e negligencia a dieta, não come nada, entende? Ele não come nada. Ele vai ter o fator hormonal ajudando a não perder massa muscular, mas você não constrói nem preserva massa muscular se você não tiver aminoácido disponível, entendeu? É a mesma coisa de você contratar o melhor pedreiro da cidade para vir cá fazer um muro para você. Chega segunda-feira e fala, ai, cara, cadê o tijolo? Cadê a areia? Não tem, não. Então não vou embora, não vou trabalhar. Por quê? Alguns estudos também, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Você tocou num assunto muito interessante. A gente tem que olhar o que está por trás do estudo, qual que é o interesse. O que é a ideia? Quem é que está financiando? Essa semana eu estava conversando com um amigo meu, que é professor universitário, a gente estava trocando ideia sobre a quantidade imensa de estudos que são feitos, mas não passa pela comissão de ética. Porque o negócio é feio, não é qualquer estudo que vai aprovando e vai saindo, porque o crivo é muito grande. E tem revistas que publicam. Eles não estão nem aí. Porque hoje nós vivemos num mundo corrompível, infelizmente. O camarada faz um estudo, beleza, o que esse estudo quer provar? Eu quero provar que tal coisa funciona e que não tem malefício nenhum. De repente aquilo é publicado e tal, todo mundo bate palma. Mas a gente tem que ver os critérios, como é que foram feitos os estudos. E pessoas que entendem mesmo e faz análise, eu não sou, quem sou eu na fila do pão, mas às vezes eu pego alguns estudos, você começa a ler a metodologia, você já fala, não, aqui tem falha, aqui tem erros. Por isso que eu vejo às vezes, nós falamos algumas verdades nas redes sociais e tem gente que vive de estudo. Se você perguntar pra ele assim, falar, cara, que mundo que você tá?
Tudo que você fala é embasado no estudo disso, daquilo. Só que ele não tem, às vezes, o crivo de como foram feitos esses estudos. O cara não tem vida prática de consultório. Por isso que eu e muitas outras pessoas sérias que vêm aqui falar as coisas, a gente fala daquilo que nós vemos na teoria, mas também aplicado à prática. Tudo isso que você falou é verdade. Funciona, ajuda, muita gente está feliz, conseguiu mudar. Só que a pessoa tem que entender que isso aí é um up. Ele nem vai poder ficar tomando isso a vida toda. Ele vai, num primeiro momento, ter um resultado bom, mas ele tem que entender que tudo aquilo que ele vinha fazendo anteriormente, ele não pode voltar a fazer. Até porque, olha só que interessante, fisiologicamente falando, e eu não estou inventando nada, o tecido adiposo ele não morre. Ele continua. Não, mas depois de 10 anos não morre. Não, fazem nos primeiros meses não, ele tá ali. Demora tipo 10 anos pra morrer. Porque na verdade ele simplesmente diminui de tamanho. Você diminui a reserva de triglicérides dentro da célula gordurosa, mas ele tá ali na espreita. A pessoa fala, não, beleza, agora a minha guerra tá ganha. Aí ele já começa a faltar na academia, já parou de tomar medicação, começa a voltar a tomar cervejinho, churrasco, a pizza. Daqui a pouco ele ganha peso de novo. Porque é o que nós estamos vendo acontecer. Hipótese alguma eu tô falando que não funciona. Eu só digo que a pessoa tem que mudar a cabeça dele. Porque nós conhecemos pessoas que conseguem resultados muito bons, e eu tenho vários exemplos desses, hoje mesmo, atendi uma paciente, 6 quilos só de gordura, num curto espaço de tempo, sem tomar nada. E muita gente chegava para ela e falava, você tá tomando Mounjaro? Eu falei, não tô tomando, eu tô fazendo dieta e fazendo exercício físico, sem perder nada de massa muscular. O que eu tô tentando dizer? É um acessório que pode ajudar muito? Pode, só que ele não sobrepõe no depois o que a pessoa tem que fazer, que é continuar fazendo exercício físico e principalmente ganhar massa muscular. Realmente o IGF-1 é muito importante nesse processo. Mas, se não tiver o estímulo da proteína, não vai. Se não tiver o estímulo do exercício físico de força, que é muito importante nesse processo. No emagrecimento, olha só que interessante. Quando você diminui a quantidade de massa muscular que você tem, você também achata seu metabolismo. O que é isso, Elimar? Você tem um gasto calórico X ali, que é proporcional também à massa muscular ativa. Se você reduz essa massa muscular... Você diminui o seu basal. Você diminui o basal, isso mesmo. Mas nesse caso os caras não estão perdendo a massa muscular. Mas é isso que eu tô te dizendo. Mas ele tá alimentando, você mesmo falou, continua fazendo sua rotina, ele tá comendo ainda. Ele tá comendo, ele tá comendo. Ele tá comendo mesmo, tanto que por isso que ele não tá perdendo massa magra. Ele tá perdendo peso porque o glucagon, ele é o responsável por queimar a gordura. Que não tem o glucagon no Mounjaro, tem na repaturtida. E esse daí tá queimando a gordura da pessoa. 100% e certo. agora, o IGF, ele tá mantendo a massa magra. O cara não perde nada. Ele perdeu 15% da massa corporal, mas ele tá e não alimentando. perdeu 1 grama O que o Elimar falou foi sobre isso. Talvez quando você fizer a dieta restritiva, além do medicamento, quando ele parar de ingerir a quantidade de comida que ele tem, isso vai levar à perca de massa magra. É porque ele não vai fazer dieta, tipo mas ele só vai tomar o remédio. Ele só vai tomar o remédio. Não, mais fácil. Não dá pro resto da vida. Ele só vai tomar o remédio, Robertinho. É isso. Mas você tá vendendo fake, velho. Você não pode fazer isso, não. Não tô vendendo fake. Patrocinador. Não tô vendendo fake. Patrocinador. Inclusive, é outra coisa que eu quero perguntar pro Elimar. Porque, assim, pela observação que eu tenho, todas as pessoas que eu vi e todos os casos que eu li, o cara, ele só chega nesse nível também, sabe? Você 20%, 15%, e depois ele não avança. O remédio é muito rápido pra você perder 15%, 20% do seu peso. Mas depois você não perde mais. Mas você lembra aquela hora que nós conversamos sobre mecanismo de sobrevivência? A gordura, ela é um dos mecanismos que o nosso corpo usa como sobrevivência. Ele deixa você ir perdendo até um certo ponto, mas depois trava. Olha só que interessante, existe um mecanismo que a própria tireoide faz com você quando você reduz muito as calorias. Nós temos um eixo que é controlado, você tem um hormônio chamado TSH, que é um hormônio hipofisário, ele vem e controla a tireoide, aí você libera basicamente 2. T3 e T4. É óbvio que boa parcela do que nós liberamos é o T4. Aí seu corpo transforma em T3. O T3 que tem função ativa, inclusive em acelerar o metabolismo. Quando você reduz demais caloria, o seu corpo entende que você está como se fosse num estado de alerta. É como, por exemplo, um mês que você tem muita conta para pagar e o seu salário é o mesmo. Você vai falar para sua esposa, ó, esse mês nós não vamos na comida japonesa, ó, isso aqui nós vamos cortar, se a gente anda em 2 carros, vou mandar só num, histórico de restrição e já não perde mais nada. Quando você olha o T3 reverso tá alterado, tá alto. Ou seja, é como se fosse um freio para não continuar perdendo gordura. Por isso que tem algumas situações. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente dessa natureza, falei assim, você percebeu que eu reduzi seu carboidrato numa quantidade bem considerável para ela? Não foi mesmo.
Mas por quê? Ela estava com resistência insulínica, estava com gordura no fígado, mas eu mantive a proteína. Ela perdeu gordura, mas não perdeu massa muscular. Por quê? Eu mostrei pro corpo dela, estava entrando calorias? Estava, mas de uma fonte diferente. Não a fonte de carboidrato que fica mantendo a insulina alta o tempo todo. Que a insulina é um hormônio do bem, só que se ela ficar alta, ela impede o emagrecimento. E da mesma forma, se você reduz demais calorias, reduz carboidrato demais e principalmente proteína, seu corpo fala assim, o quê? Não vou ficar gastando caloria não. E aí você diminui os níveis de T3. A tireoide consegue fazer isso. E aumenta o T3 reverso. Por isso que tem gente que fala, mesmo quase passando fome, ele não emagrece. E fora a questão também de intensidade de exercício físico, que também é importante nesse processo. Tem pessoas que falam, eu treino. Tá, tudo bem, você treina. Mas quando você vai fazer uma análise, não falei? Para medir os níveis de CPK, eu faço no consultório teste de força, a pessoa não tem força. Não tem força. Então ele não treina também não. Então é um conjunto de coisas. Mas o negócio que você fala assim, mesmo quando você faz uma dieta que você é restritiva, e depois de um tempo o corpo pode entender o que está acontecendo e de alguma forma estabilizar tudo isso. Então não é aquela conta, por exemplo, do quanto você ganha, vamos pensar, quando você pega aqui uma informação nutricional que tem uma porção baseada em uma quantidade X que você tem que ter para você sobreviver. Né, 2.100 calorias uma pessoa média normal, não é por dia. E se você consome, faz atividade, enfim, e gasta mais do que 2.100, automaticamente você não vai ter que perder peso? Nem sempre. Olha que interessante. Depende como essa caloria está sendo gastada. Porque quando a gente fala nessa média, depende das fontes. Se você consome parte do que vem é de gordura e carboidrato, você vai modular hormônios que não deixam você emagrecer. É muito bonito. Quando você olha a fisiologia nutricional, isso que você está falando chama bioenergética, que é a forma como o seu corpo lida com a energia. Sim. Por isso que tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu fiz restrição, mas não emagreci nada. Tá, tudo bem, mas o que você está comendo está modulando hormônios que impedem você de emagrecer. Inclusive o próprio cortisol. Eu falei agora há pouco da insulina, por isso que uma dieta low carb, para muitas pessoas, funciona muito bem. Ele vai consumir legumes, verduras, folhagens de uma maneira geral, vai consumir gorduras boas, vai consumir carboidrato, mas numa menor quantidade, e a gente prioriza a proteína. E funciona muito bem. Principalmente proteínas de baixa quantidade de gordura. Então vamos supor, vamos trabalhar mais com a tilápia, vai trabalhar com o ovo, usa também a clara de ovo, usa bastante frango, essa pessoa consegue emagrecer. Porque ele bate as calorias, que é o que a gente chama de comer limpo. Às vezes a pessoa come 2.100, mas ele come 2.100 sujo. Entende que a gente explica, né? É um termo bem comunzão, mas só para entender que 2.100 de alimentos limpos é diferente de 2.100 de alimentos muito ricos em gorduras ruins e carboidratos simples, entendeu?